Olá a todos, tudo bem? Um prazer estar aqui com você novamente no Papo com o Rod. Hoje, com dois convidados ilustres, né? Eu vou passar a palavra para eles aqui, mas eu estou com um deles, autor do livro Sete Franqueados, dono de agência, multifranqueado, já foi franqueado, empresário do setor. Até recentemente agora eu tive com ele aí na missão que ele organizou lá para o Multi-Unity Franchisee Convention, que foi esse ano lá em Las Vegas. Eu estou aqui com o nosso multifranqueado, o Marcos Soledo, franqueado da 5 a Seca há mais de 20 anos, e também, recentemente, inaugurou essas operações da Live Pop, comprou 10 operações da Live Pop. A gente vai escorrer aqui um bate-papo gostoso, vou trocar passes com ele aqui, para falar um pouquinho desse tema de expansão, multi-unidades, né? Hábitos que levam o franqueado ao sucesso, né? E começando, te dar um olá, né? Porque não sei o horário, saber se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, então vou dar um olá aqui para eles. Para eles darem só as considerações iniciais antes de fazer as primeiras perguntas desses dois ilustres convidados. Deles, Marcos, obrigado pela presença de vocês, atenderam gentilmente o nosso convite. Deles, dá uma para a galera aí primeiro. Opa, eu Chico Marques aqui já como 20 anos de Sancasec, né? Mas então, oi, obrigado por estar aqui, é um prazer. Eu sou entusiasta do setor e é muito bom poder estar aqui do lado de franqueado, do lado de franqueador, podendo trazer boas práticas, trazer discussão, trazer provocações, para ajudar você, franqueado, que está aqui com a gente, poder se inspirar e trazer algumas lições que podem ajudar no seu dia a dia. Esse é o nosso papel. Legal, Marcão, aí virtual. Obrigado, Fábio. Obrigado, Denis, por estar aqui também. Vamos tentar bater um bate-papo aqui. Vamos ver o que a gente extrai dessa bate-papo nosso aqui. Normalmente eu sempre digo que no bate-papo sempre falta tempo. Né? Sempre falta tempo, porque se é uma. Eu gosto de convidados que eles fazem a resenha, né? Eles conversam mesmo. Você faz a pergunta assim, não é. Aí você fica tentando distrair do convidado, mas eu já. Aqui é perigoso. Aqui eu já percebi que se não administrar o tempo, a gente estoura realmente. Vou começar com o deles. O que te motivou a escrever esse livro aí, Os Sete Franqueados? Como é que surgiu essa inspiração? Olha, obrigado pela pergunta. Na realidade, a minha empresa, né, o Grupo MD, fez 29 anos agora. Eu comecei em franquia em 94, antes da lei de franquia, olha só. A lei foi assinada, protocolada em dezembro de 94. Comecei a trabalhar em franquia em setembro de 94. Já são aí 32 anos trabalhando com franquia. O que me motivou a escrever o livro, Fá, foi que durante muitos anos eu sempre trabalhei para franqueador. Até que numa convenção de franqueados, estava apresentando uma campanha. História, vou tentar ser curta, porque esse plot estava apresentando uma campanha que um franqueado, que eu dizia que adorava a franqueada, amava a franquia, o franqueado levantou e falou: você tem uma? Aí eu respondi: não tem uma. Ele falou: por isso que você ama. Eu falei: aquilo me marcou minha alma. Mas ele tinha razão. Como é que eu dizia que eu tinha uma agência, empresário de franquia? Eu nunca tinha operado uma franquia. Eu virei franqueado. Meu mundo ali mudou completamente. Quando eu virei franqueado, comecei a entender as dores, a dificuldade de contratar gente, atender cliente, a gestão de operação, quando chove, greve de ônibus, greve de não sei o que mais, quando o franqueado, um funcionário não aparece, a gente não tem funcionário reserva, né? Quando falta um atendente, falta uma copeira, no meu caso, eu abri o Rei do Mato, que sou franqueado até hoje, mandando um abraço para o João, meu franqueador. Já são quase 20 anos aí como franqueado. Eu comecei a perceber o dia a dia da operação. E aí eu começou a me provocar, Fábio, entrando já aqui no livro, porque que dentro da minha franqueadora mesmo, eu tinha franqueado ganhando muito mais dinheiro que eu, franqueados como eu, e franqueado perdendo dinheiro. E eu comecei a visitar esses franqueados melhores, esses melhores franqueados, como o Marcos está aqui. Comecei a beber dessa fonte de melhores franqueados. E aí eu descobri o evento em Las Vegas, e aí eu conheci franqueados que faturam $1 bilhão. Estou falando de franqueados que faturam R$ 5 bilhões. O maior franqueado do mundo, você conheceu lá, que é o Grupo Flynn, são $5 bilhões. Estou falando de quase R$ 30 bilhões. Ele gerencia mais de 2 mil unidades, 3 mil unidades. 3 mil unidades. Quantas franqueadoras? 3 mil unidades. Nossa. Então, assim, e aí eu pude poder. Aqui no Brasil só tem duas das quantas 3 mil, Boticário e Cacau Show. Cacau Show, você vê. E assim, e aí eu pude poder visitar esses caras, conversar com esses caras, vão para lá há 8 anos, e eu falei, cara, comecei a fazer conteúdo para convenções, com o prazer de estar com a Sancasec falando,
E aí eu resolvi transformar isso num livro para poder chegar em mais gente. Nós estamos batendo 15.000 cópias, estou muito feliz com isso. Ainda mais um livro tão de nicho como esse, de poder levar o que tem aqui dentro. São histórias e insights de franqueados que deram certo. Não é aquele negócio, não, se você fizer isso, vai dar assim. Não, eu fiz assim, eu passei por isso, eu pude trazer um pouco do que são. São as 7 franqueábitos, inspirado no Stephen Covey, dos 7 hábitos pessoal altamente eficazes. Eu trouxe os 7 franqueados. Com certeza aí tem muita história de sucesso, mas muito suor também. Mas tem mais suor, Mais suor. mais transpiração do que inspiração. Inspiração. Falo muito sobre isso. Sabe que uma vez eu estava num treinamento de vendas e eu escutei o sucesso em vendas é resultado de uma fórmula. Que basicamente, por isso que se me lembrar aqui, para não falar errado, mas era que o sucesso da venda era basicamente inspiração e transpiração. Só que 70% era de transpiração. Algo mais ou menos assim que vinha. Então, sucesso vinha de tanto. Ou seja, porque o cara que trabalha com vendas é não, 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 não. Uma hora você vence. Aí depois não, 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 não. Tem gente que para no quinto não. Exatamente, já desiste no primeiro não. Bom, agora, Marcão, qual foi para você a decisão mais difícil que você tomou na tua vida como multifranqueado? Deixa eu contar um pouquinho. Quanto Um pouquinho antes disso. Quando eu estava chegando perto aos 40 anos de idade, trabalhando. Passado, né? Não, já faz um tempinho já, né? Isso já vai para quase 20 anos. Eu já tinha 5 a SEC, mas eu estava no mercado financeiro. Eu indo dirigindo para o banco, e aí eu escuto na rádio, o cara estava me entrevistando num jornal grande, até Heraldo Barbeiro entrevistando um grande historiador. E o cara vinha contando naquele momento que o auge de um empresário era o cara chegar aos 40 anos tentar atingir o seu ápice. É óbvio que ele mesmo explicava que havia exceções a partir disso. Mas o ápice de um cara, para chegar, ele teria que chegar mais ou menos aos 40 anos. E aquilo acendeu uma luz em mim. Nessa época eu tinha participação em postos de gasolina, eu tinha distribuição de doce e eu já tinha 5 a SEG em 4 operações. E ali me deu um estalo. Eu estava chegando aos 40 anos e eu precisava resolver o que eu ia fazer da vida. Onde é que eu ia fincar o meu pé? E numa análise muito rápida, eu falei assim, a minha forma de expansão mais rápida e talvez mais certeira era fixar o pé num modelo já testado. E aí, assim, com a SEC foi a minha opção. E aí, a partir dali, eu decidi que eu seria o maior franqueado do Brasil num curto espaço de tempo. E eu saí de 4 lojas e em 3 anos eu fui a 12 lojas. Tornei o maior franqueado do Brasil em 3 anos. Isso me fez entender alguns aspectos da franquia, que nem o Denis colocou. E ao mesmo tempo, eu me desliguei do banco. Olha que maluquice. Foi a verdade. Porque era incompatível todas as minhas atividades. E eu precisava focar em alguma coisa. E eu tinha acabado de ser promovido a superintendente para cuidar da região norte do país, recebendo luva para ficar no banco. E eu tive que sair. Porque eu falei, ou eu realmente começo a me dedicar a alguma coisa, ou eu vou continuar na carreira como executivo e tal. E eu não queria aquilo. E isso me fez enfrentar várias dificuldades que você tem nas operações do dia a dia. Isso me fez aprender bastante. E o Fábio trouxe o que foi a decisão mais difícil. A decisão mais difícil foi você tomar um foco do que você quer fazer. Isso traz o diferencial. A franqueadora, ela tem um modelo constituído. Isso não é garantia de sucesso. Se você não entender o mercado que você atua, você dificilmente vai ser pego de sucesso. Depois a gente
teve que fazer o encolhimento. Hoje nós temos 8 operações, mas eu tive que vender 5 operações, não porque o negócio não era bom, ele não era rentável, não. Sabe por quê? Por falta de capacidade própria de gerir as 12 unidades. Na época eu tinha um sócio e ele era meu assistente do banco e ele resolveu continuar no ramo, no mercado financeiro. E quando ele optou por isso, eu falei, não, aí então você vai continuar para lá e eu vou continuar sozinho tocando as lojas. Então a maior dificuldade, a decisão mais difícil da vida foi você entender o que você precisa fazer para tentar chegar no sucesso que eu acho que ao longo desses anos a gente Foi conseguiu. uma decisão muito bem pensada, né? Porque que a gente fica com 2 operações, daqui a pouco as 2 começam a declinar por uma dificuldade que você tem ali de fazer um recall e suportá-la, né? Isso não é, tá longe de ser um passo atrás, foi um passo estratégico. E olha, que ele começou a fala muito parecida com o Flynn, o maior franqueado do mundo. Ele falou na palestra dele que ele tomou a decisão de escolher uma marca, de escolher marcas e uma marca que fosse relevante, forte e que ele pudesse fincar uma tela e crescer dentro dessa marca e se desenvolver com essa marca. Ele fez essa fala no evento, você lembra? Sim, ele fez, com certeza. Bacana, bacana. Mas foi uma renúncia, né, Marcos? Não, eu Você tem que fazer era obrigado a renunciar alguma coisa. E olha que eu demorou para me chegar na rentabilidade no dinheiro que eu colocava no bolso, que eu colocava no bolso. Na época. Mas era uma decisão muito complicada na época, mas eu acho que foi muito certeira. E a gente teve algumas formas de fazer essa expansão. Em aberturas de lojas desde o zero, com adquirir, a gente adquiriu uma operação que já tinha 4 lojas em operação, a gente adquiriu para a expansão ser mais rápida. Isso nos permitiu uma análise, porque você, com os números, como você já tinha uma experiência na franquia, como operar, qual a margem que gerava. E quando você viu, na realidade, uma oportunidade de negócio, que o franqueado estava deixando o grupo e a franqueadora me ofertou, e eu olhei e vi a possibilidade daquele negócio, ele ter esse potencial maior do que já estava, foi um momento mais decisivo para nós, para que eu pudesse expandir mais rapidamente, não com a operação do zero, mas adquirindo uma outra operação já andando na franqueadora, por algum motivo, franqueado. Isso fez com que a gente escapasse. Sabe que, colaborando com o Marcos falando, repasse, o maior fator de crescimento de multifranqueado. O Brasil, praticamente, não dava tanto valor para a oportunidade de repasse. Inclusive no IFA, esse ano, foi debatido isso, que no Brasil, alguns ainda veem o repasse como algo negativo, né? Só que, pelo contrário, lá eles valorizam muito a questão do repasse, porque sempre há o crescimento da unidade operativa, ela cresce. Para quem quer expandir, é mais rápido, mais fácil, escala mais, né, de forma maior e tal. Então, lá eles chegam com de oportunidade como se fosse um M&A. E aí, principalmente de quem já é franqueado da marca, conhece os atalhos, você bate o olho, sabe onde é que está a oportunidade. Estou falando, é muito mais caro para a franqueadora trazer um lead novo, voltar na aquisição, na compra de repasse, treinar esse cara, que eu vou te precisar dele, vai errar bastante até ficar a chance de confirmar os problemas que levou aquela operação a não ter sucesso, vai manter aqueles problemas. Exato. O cara é vindo da equipe, o novo franqueado que já tem experiência, ele não é vindo da equipe, ele já sabe os atalhos. Mas olha como foi um negócio importantíssimo para mim e para o franqueador master. Pelo passo dessas 5 lojas, você estudou uma melhor performance das lojas que ficaram comigo. Eu consegui ganhar o valor, faturamento, quase igual às 12 lojas que tinha. E a venda dessas 5 unidades para os novos entrantes
eles melhoraram a operação. Eles estão na franquia até hoje, que é o caso da Vila Nova, da Daniela, e o Carlos lá da Santa Catarina. Eles melhoraram a operação que ficaram com eles, pegaram já num grau mediano, eu diria, e eles elevaram. Hoje são grandes franqueados da rede, com faturamento considerável, melhorando a operação e eu melhorei a minha. Quer dizer, eles ganharam na entrada, o franqueador ganhou e eu ganhei. O fato da gente ter dado eu não diria nem um passo atrás, eu acho que Uma estratégia. um estratégia. E agora depois desse tempo parado e observando o mercado, nós voltamos a dar um passo muito grande, que é adquirir a operação da Ave Pop, Fotogrupo, porque eu entendo que é o seguinte: nosso grupo demorou um pouco para entrar no mercado de serviço. Eu diria, presta atenção. Às vezes, o cara que chega na frente pensa que vai beber água limpa, que vai beber muita água suja. Você, com o tempo que passou, todas essas marcas entrantes no mercado, elas estão sofrendo aí um monte de coisas, enfim. Nós podemos aprender. Deu tempo da gente, o franqueador master aqui, e para mim também, como investidor, olhar agora e falar assim: bom, o mercado se construiu, o mercado se consolidou. Ninguém sabia se ia ser mais uma bandeira mexicana ou algo que o vale. O mercado consolidou de autosserviço. Ele não vai se retroagir. Ele pode dar uma pequena murchada, que houve uma expansão muito grande em alguns bairros. Mas há bairros ainda sem explorar. Isso faz com que a gente hoje olhe o mercado e entenda ele. Como é que ele seguiu? Alô, concorrentes? Hoje eu sei quais melhores lojas vocês faturam. Eu posso abrir uma. Me aguarde. Já quero abordar um pouquinho mais esse temporal, mas antes, eu queria fazer uma pergunta para o Deus. Né? A gente está falando aqui, não sei se todos nossos ouvintes aqui perceberam, a gente está falando de alguns hábitos, né? De visão, de estratégia. Então, o Marcos ali, no momento, ele viu, olha, eu não tenho capacidade de operacional de gerir essas duas lojas, vou dar um passo estratégico, vou ficar mais próximo das minhas operações, que melhorou elas, aquelas que ele repassou mesmo, falou, o senhor Cássio que assumiu, até melhoraram também, foi bom para todo mundo, etc. Mas dos 7 franqueados que você estudou ali, tem algum ali que você observa, de repente, que é o mais comum que o pessoal negligencia, não dá muita importância? Qual seria desses 7 ali que é o mais crítico deles? Os 7 hábitos é bem difícil escolher o que você gosta, o que você acha mais relevante, mas eu vou dizer que o mais aplicável no nosso dia a dia é o 4º hábito, que é não ter desculpa para atrás de solução. Eu acho que nós, ser humano em geral, ele é muito ancorado pelas desculpas. Eu não estou vendendo porque está chovendo, não estou vendendo porque está calor, porque é o governo, porque a rua fechou, porque minha funcionária é difícil achar gente. A desculpa está pronta. E a desculpa, ela te acalma. Porque daí você tem aonde botar a culpa. Você tem uma ancoragem. Você tem uma ancoragem. E os franqueados de alta performance, eu percebo que eles são incomodados com a desculpa. Pelo contrário, eles buscam solução. Então, assim, tá difícil contratar gente, melhorar o meu processo de seleção. Minha banda está fechada, isso melhorar o meu delivery, isso melhorar minha entrega, melhorar minha participação local. Porque o tempo está chovendo muito, eu tenho que melhorar produto para quem compra com chuva, ou ao contrário, está muito calor, ou está muito frio. Então, assim, o que eu vejo como uma grande oportunidade para quem está vendo aqui a gente agora é que no problema se descobre os bons. Quando a maré baixa, você vê quem está nadando nu, vamos chamar assim. Aquela historinha quando enquanto muitos estão chorando, tem gente vendendo lenço. Eu lembro que o que me inspirou esse 4º hábito foi num dos eventos do Multi-Unit em Las Vegas. Existe uma das palestrantes que foram lá, foi um cara do Bar Rescue. É uma reality show que acontece nos Estados Unidos. Reality show tudo é lá, né? Isso é uma pipocou no mundo inteiro, americano mais ainda. Mas é um reality show de negócios. Ele recupera restaurantes que estão com dificuldade em 30 dias. E ele trouxe isso, ele trouxe uma fala que me chamou muita atenção. Ele falou assim, todos os mentorados dele, todo mundo que ele recuperou 95% dos restaurantes, todos sabiam por que estavam quebrando. Mas poucos sabiam a solução. O
que ele fazia era ajudar a encontrar a solução para o problema. E eu faço uma brincadeira. Médico Outbox. outbox. Médico que faz obra, qualquer médico é. Agora, médico que salva vidas são diferenciados. Aquele médico, todo mundo igual, aquele médico, ele sabe fazer pergunta, ele te atende bem, ele pesquisa, ele vai atrás. Então, se eu tivesse que escolher um hábito de começar a olhar com carinho para você praticar todo dia, porque qual é a diferença de hábito e atitude, Fábio Marcos? Atitude é legal, mas ela tem fim. O hábito, não. Você escova o dente todo dia, 3 por A dia. atitude é aquele primeiro impulso. Você vai. Agora o hábito é a recorrência. Eu estava falando de perder peso aqui. É. Você pode, às vezes, você faz aquele regimão, tal, meu mês você perde 20 quilos, 10 quilos. Se você não tiver o hábito, meu amigo, você vai voltar. Vai engordar. Vai voltar, vai engordar. É a mesma coisa com o negócio. É a mesma coisa com o negócio. Se você não tiver o hábito todo dia de matar um leão por dia, porque é um leão por dia, você, cara, tá ouvindo a gente aqui, eu franqueado, eu brinco, eu falo, 70% do meu dia eu não sei o que aconteceu na minha loja. Alimentação, a mesma coisa, falta um produto, atrasa uma entrega, funcionário que falta, um cliente tem um estresse que tinha um caixa, cardápio que saiu de linha, alguém que lançou um sistema que caiu, a internet que não funcionou. Todo dia acontece alguma coisa. Será que acontece com você, Marcos? Não, Imagina, é só com você, mas só é o seguinte, eu não tenho um dia sequer, meu telefone está com acho que não tem a quatro. Todos os dias. Eu estou te falando isso fazem mais de 15 anos. Todos os dias lá. Hoje, tipo, Já deve ter. Eu cheguei já cheguei incrível. É incrível. Porque se apurar o problema, você não vai. Fica fácil a desculpa. Fica fácil, desculpa, não faz desculpa. Agora você tem que buscar aqui a solução. Os bons acham solução melhor do que os outros. Melhor. E aí, falar em Marcos deu uma introdução antes, eu queria dar uma explorada nisso. Marcão, porque assim, você está exatamente quantos anos mesmo? Já perdi. Já perdi. Jura que perdi. Mas está fazendo aí outras regras. Hoje está segundo conosco aqui, 25 anos, está chegando lá. E aí você viu, né? Você citou aí o efeito paleta mexicana. Para quem não conhece o efeito paleta mexicano, tempo atrás no Brasil foi uma febre. Paleta mexicana surgiu aí, quiosque, loja. Paleta, Frozen, Morango do Amor. E hoje desapareceu a paleta como loja, né? Até existe um produto em alguns nichos, mas como franquia desapareceu. E eu cheguei a dar uma entrevista para a Rede Globo falando do efeito da autosserviço. Que é um mercado que vinha para ficar, para consolidar, mas toda expansão sem critério, ela vai cobrar o preço. Como já está acontecendo, a gente acompanha aqui o mercado e a gente está vendo acontecer já. E o preço está acontecendo. Na mesma cidade que muitos abrem, fecham. A gente está acompanhando. Então, nosso critério da franqueadora foi assim: ó, a gente recebe 1.000 litros por mês. Aqui. Cobra muito, como eles ganham condição, eles querem abrir. Só que o meu papel de jurídico é travar aquilo que tem. Que mesmo a gente fazendo todas as travas, todos os filtros, ainda às vezes passa, né? Alguma coisa. Não quer dizer que tudo vai dar certo. Exatamente. Então, imagina se a gente só pegasse o cheque da taxa de franquia. O problema nós teríamos. Que muitos fazem. Que muitos fazem. Então, a nossa taxa de conversão aqui é menos de 1%. Menos de 1%. A Lavipal poderia ter 600, 700 reais? Poderia. Porque gente não falta. A gente até convida esses caras para concorrência, algumas vezes. Quem quer ir muito abrir, mas não tem nosso perfil, a gente agradece o intento, mas não leva à frente. Né? Marcão, esse mercado ele veio para ficar porque o brasileiro está aprendendo a usar a mão deles. Né? Nós temos um... Também tem um serviço, né? De os mercadinhos de bairro também. A Market for You, ela viu esse negócio do serviço. A Market for You, quem não sabe, é uma franquia de mercadinho dentro de condomínios. Tá? De alto atendimento. De alto atendimento. O que ela está fazendo agora? Me plantando junto. Botando a Market for You lavanderia. Tá? Porque ela já está em X condomínios. Tá? E aí eu vou meter duas questões, Marcão, para você passar a tua visão. Primeiro, assim, você tem uma decisão ousada no sentido de vou voltar ao serviço. Por que ousado? Por que eu estou falando? Porque muitos tinham, 5 a sec é 5 a sec, não tem que mostrar uma pobre, coisa toda lá. E eu sei que eu estava no lado do Marcão, no dia que eu anunciei que o Marcão comprou 10 franquias, já teve gente ligando para o Marcão lá, assim, como se fosse um aspa.
não sei se usa essa frase, um traidor da pátria, que pô, se voltou a me pobre, se assim consegue. Mas o Marcão, eu tenho certeza que ele analisou, porque hoje mão de obra, você mesmo citou, tá difícil. No mundo inteiro, eu vi lá na IVA, vi no MUFC lá, eu vi os caras falar da mão de obra, o mundo inteiro está sofrendo. O mundo inteiro sofre com assistencialismo, na Europa principalmente. O Brasil está sofrendo muito. Isso dificulta uma série de questões. E o autosserviço tem algumas vantagens, não é que não tenha funcionário, vai ter que ter alguém para limpar, vai ter que ter alguém para trocar o produto, etc. Mas não tem a dependência, por exemplo, de uma passadoria. Não tem a dependência lá de um atendente, de alguém, certo? Então facilita muito a escala. Cara, não fatura, um autosserviço não fatura nem metade que fatura uma 5A7 mediana, certo? Em compensação, ele tem uma alta lucratividade, uma alta margem, né? E aí, pegando já o gancho dessa esteira, então, primeira pergunta nas duas, tá? Como eu estou te fazendo. A tua decisão de abrir a Lavicó, foi baseada em quê? E a segunda, que a gente tem falado aí, a gente falou da marketing e dos condomínios, né? A OMO, ela veio com uma estratégia inicial de esse depois, deveria superar a 5A7. Eu me lembro do primeiro CEO dessa nova jornada, eu falei assim, não, vamos superar a 5A7 em 3 anos. Aí passou o segundo CEO, passou o terceiro CEO, então o quarto CEO, cara que rico agora, né? Todos eles falaram, aí no último já falou assim, não, nosso objetivo é ser vice-líder. Em X tempo depois, já mudaram, porque, cara, a 5A7 não está parada, a 5A7 não está parada, ela continua ocupando os espaços dela, né? Só que o seguinte, eles observaram um filão, eles foram fazer das compartilhadas. O que é compartilhada? Compartilhada é aquela lavanderia dentro do condomínio, verticalizado, estúdio, não tem mais a área de serviço, apartamentos, né, cidades grandes como São Paulo, São José dos Campos, Campinas. Não só capitais, né? Campinas é a capital e tem Paulista como capital, por exemplo, Campinas, né? Exato, 1.200.000 habitantes. Então, maior que a capital, inclusive. Sim. Campinas é maior que a capital. Florianópolis, rivaliza com Porto Alegre, enfim. E a OMO rapidamente levantou 4 mil condomínios. E aí, só que a OMO não tem estrutura nem expertise que uma 5A7 tem, por exemplo, no sentido de ter uma equipe. Hoje a 5A7 tem homologados, precisamos mais, mas homologados nós temos 135 técnicos no Brasil inteiro, né? Que a gente treina, acabamos de treinar agora mais uma leva de gente aqui. E o franqueado já tem esses contatos, então ele consegue. E a OMO não tem isso. E aí os síndicos, imagina, estraga uma máquina, Marcão. Não, fica. O síndico enlouquece, tudo mundo quer usar estragado, porque demora 3, 4 semanas lá para arrumar o problema. E os caras querem ver o diabo, não querem mais ver o OMO. Está acontecendo isso, né? E está batendo na nossa porta. E você imagina, como você chegou, se você tem uma loja ainda, você foi o primeiro a botar uma loja ainda aí. O cara vai lá na compartilhada, faz tornar o bico dia a dia dele, coloca assim, o diretor grande dele, para lavar o terno dele, para lavar a cachemira dele, etc. E tal. Então, tem se discutindo também que aí a lucratividade é muito semelhante até maior da autosserviço, porque você não vai pagar aluguel, porque às vezes tem aluguel. Então, a margem é até maior. Então a pergunta 1 é o seguinte: o que te levou a botar lá em pop? E a segunda, o que você enxerga no mercado de compartilhado? Vamos lá. O que fez? Mesmo que a gente olhou o mercado, ele rampou muito rápido. Foram 2.000 lojas abertas depois da pandemia. Isso só em 3 marcas, né? Se você pegar lá bateria, lavou e 60 minutos. Essas 3 marcas, elas chegaram. Então, estou falando mais de 50 marcas. Essas 3 marcas. Elas chegaram muito fortes. E isso fez eu ter que olhar o que era o mercado de autosserviço. Primeiro, o mercado de autosserviço não é concorrente da 5A7. Isso eu já venho repetindo há 200 anos. O mercado de autosserviço é o cara que ainda bem, porque a nossa taxa de utilização de lavanderia no país era muito baixa. Agora nós estamos aumentando, com novos públicos entrando, a C, D e E, entrando para fazer lavanderia. E eu garanto para vocês,
As pessoas que começam a usar a lavanderia, seja ela de autosserviço ou padronizada e um serviço de excelência como a 5A é, elas não, dificilmente elas vão voltar a fazer esse serviço dentro da sua residência. Porque a comodidade, a facilidade, o tempo, então vários conjuntos de coisas que vai fazer ela permanecer na lavanderia. Quando mudamos em lojas, eu enxerguei que o autosserviço ele estaria preenchendo uma lacuna que a 5A não conseguia preencher. A gente tentou, na franquia, fazer alguns serviços para atender a classe C, D, E, algumas coisas, um monte de coisas inventadas que não é o nosso público. E isso Ele não é o nosso foco. e também não é. Que acaba aumentando a demanda operacional e não sabe. Distorcia o que é o propósito da 5A. E isso acabou trazendo até alguns problemas internos, mas que foram superando. E ainda bem que veio a Love Pop. A Love Pop veio para suprir uma parte que a 5A não fazia, para também pegar a carona desse mercado que está surgindo. E o que aconteceu nesse inteirinho? Nós, aqui do grupo, eu acho que a gente tem um grande filão na mão. Nós olhamos essas 2.000 lojas que foram implantadas, sabe, todos os erros que esses caras cometeram. Aqui acho que a gente não vai cometer os mesmos erros, pelo contrário, nós vamos aperfeiçoar e ter uma grande chance de aperfeiçoar o que esses caras não fizeram. Nós temos um diferencial muito grande em relação aos demais aí, nada contra os que saíram aí à frente. Mas nós temos uma marca muito forte, que é a 5A, que está ancorada na Love Pop. Isso, se queira ou não, acaba atraindo Uma assinatura muito uma forte, um assinatura sobrenome muito forte. a gente, estrategicamente, Fábio colocou aqui, nós temos um monte de lead que vem e a gente acaba rejeitando. Agora a gente pode ser mais cirúrgico, a gente pode ser mais efetivo. Eu vou contar um negócio para vocês. A gente abriu a primeira loja da Love Pop. Primeiro mês fechou agora. Primeiro mês inteiro. Nós abrimos ela no final de janeiro, dia 20 e pouco de janeiro. Então, O Marcão estava lá na abertura. Fez evento de abertura, estava lá junto, o pessoal divulgando, eu vi os vídeos. Isso é envolvimento com o negócio, parabéns. Fiz. E depois a gente caiu em fevereiro com o carnaval, então com um mês muito quebrado, eu não gostei. Então, primeiro mês nosso fechado de março, de ponta a ponta, olha, gerou um resultado na loja muito surpreendente. Estava falando com o Alex. A gente, eu vou chegar para vocês que eu estava muito próximo do break-even no primeiro mês. Muito próximo, muito próximo. A gente ficou muito próximo. A gente não ficou no break-even porque, como eu sou meio maluco, a gente distribuiu de vouchers, 5.000 vouchers de cortesia para trazer Você vai investir na computação, certo? o cliente. E há uma frase muito legal disso que eu aprendi, que é o seguinte: o serviço que você presta com eficiência não é gasto, é investimento em fidelidade. Quando você entende que esse investimento é para você fidelizar aquele cliente, nós estamos falando de um bairro que nem. Olha, quando eu fui olhar esse bairro, gente, isso que eu acho que a gente pode ser mais decisivo. Vou te falar, existia uma lavanderia de autosserviço. Isso eu fui no começo de janeiro. Quando eu inaugurei a loja, já existiam 4. 4. Assim, numa velocidade que lotou e não existia. Eu isso que eu expliquei que chega a ser. E é um bairro, eu não vou falar, senão os concorrentes ficam de olho. Mas depois os franqueados nossos podem perguntar. Fala. Mas é um bairro com 1 milhão de habitantes. Um bairro em São Paulo que não tinha lavanderia. Existia uma lavanderia. Eu fui visitar essa lavanderia. O cara tinha 7 conjuntos.
7 conjuntos quase no meio da favela. A loja do Yuri, você sabe aí, né? É a loja que mais vende hoje, onde que ela tá? Tá lá na Vila Euro, conheço bem ela. Uma curiosidade, você falou, né, do voucher, né? Bem no Multi-Unit Conference. Sobre fãs, né? O desafio hoje de quem trabalha com serviço, aproveitar a sua deixa, é criar clientes fiéis. E vocês, com essa assinatura, com a SEC, com o serviço de qualidade que vocês prestam, diferenciados, vão criar fãs das marcas agora também. Na Love Pop, na Love Pop. Então, Vocês estão criando. agora, quanto ao mercado, a segunda pergunta que o Fábio fez, como é que eu vejo o mercado das compartilhadas? Eu acho que é um mercado muito interessante, mas com muita cautela. Eu acho que, óbvio, entrar na economia, quando você não tem o custo de energia e aluguel, e você vai ter só o seu custo do, do sistema e de produtos. O equipamento não, o equipamento às vezes já está lá. Não, o equipamento já está lá. É porque o que aconteceu no ramp-up do negócio da Unilever com a Uni, eu acho que a Unilever, o negócio de lavanderia perto do mercado, o conglomerado Unilever é um negócio muito insignificante. Por isso que talvez não tenham dado foco. Mas é uma operação grande, 3.000 pontos de venda, mas eu acho que o foco da Unilever não é administrar a lavanderia, sim vender o produto da sabão e tal. É o core business da Unilever, e não administrar uma lavanderia. Então, para isso, para nós, tá bom para caramba, deixa eles assim, e ainda a gente vai pegando os erros que eles cometem, que eles não sabem realmente, eles não sabem administrar, e isso acaba caindo no nosso colo. Eu acho que é um mercado muito interessante, os condomínios e as compartilhadas, em função da gente não ter esses custos vivos. Por um outro lado, há um limitador muito grande que eu vejo, porque você fica restrito ao condomínio, e você tem os picos de horários com todo mundo lá. Isso é um problema que eu acho que com mais logística, mais uma forma diferente que eu vejo, e eu não vou contar aqui, depois eu vou contar para ele como que eu vejo o mercado, porque senão a gente vai entregar o ouro para o bandido. Existe uma forma da gente fazer esse negócio um pouco melhor dentro dos condomínios e não hoje como está sendo feito. Depois trocamos essa ideia um pouco melhor, porque há uma maneira de se fazer diferente do que vem fazendo hoje. Eu fazer as mesmas coisas que eles vêm fazendo não vai dar certo. Eu preciso treinar uma outra tática para evitar os gargalos que eles têm hoje. Então, basicamente, a gente precisa fazer um serviço diferenciado dentro dos condomínios. Com certeza te ouvi a tua E opinião. olha, legal, esse é o hábito 2, que é trabalhar com e para franqueadores. Essa troca é maravilhosa. Não, mas Esse lado porque... da ponta, né? Franqueador que estuda, revê, aplica ou não, porque sim, porque não. Essa troca é maravilhosa. Porque eu falei assim, depois eu já vou pegar o Marcão aqui no canto, me conta a tua visão aí. Não, esse modal do jeito que hoje está Só instalado. não conta em público. Não, isso é verdade, porque eu vou falar que isso é um negócio que, como a gente, o Fábio está fazendo algumas coisas na franqueadora, diferencia assim com a SEC, a Lave Pop pode ter um diferencial diferente, principalmente nesse modal de condomínios. E eu acho que a gente tem um salto que ainda que ninguém tenha visto, mas eu acho que a gente pode ter trabalhado um pouco diferente. De qualquer forma, nós vamos estudar esse case aí. De qualquer forma, é uma grande oportunidade que nós temos, porque é botar uma máquina trabalhando para você. Independente do pico, isso é uma questão que realmente acontece, mas é muito mais intrínseca ao condomínio e ao síndico que tem que administrar isso do que nós botar lá, vamos faturar com as máquinas lá dentro, né? E o serviço adicional que não pode ser feito lá, porque não entrega, vai cair nessa situação. Aliás, até eu vou fazer um comentário. Alguns franqueados lá do Pop, simplesmente relatam aqui, vai acontecer com o Marcão também, que o cliente quer uma coisa a mais, porque ele começou a usar o serviço só para gostar, viu a eficiência, viu a praticidade, rapidez, né? Fazer um negócio, só que algumas coisas que a Love Pop não vai conseguir entregar.
Ela não foi feita para isso. Aí o que o supermercado faz? Indica para lá, para cima, para cima. Então é o ecossistema se alimentando. Isso é muito importante, fortalece e nós ocupamos espaço Parece um setor. e blindamos os nossos negócios grupo, né? Para você ter ideia, E isso é importante. Lava Pop, do jeito que a gente ficou agora, eu estou cuidando assim com um carinho enorme. Para vocês verem, eu tenho o telefone, se o cara tá. Olha que eu deixei lá, porque tem um telefone lá nosso, lá de. Não, se o cara precisar de qualquer atendimento, ele passa do número lá. Esse telefone toca em mim. Toca em mim. E o que você acabou de falar é a pura verdade. Nós estamos descobrindo. É pena que a loja está num bairro muito afastado das minhas lojas. Mas eu já tive cotação de tapete, cortina, dentro da Lave Pop. Detalhe, e não é o cliente que está sendo assim. Blazer, Vai ter uma ideia. Mas o cara descobrindo a necessidade. blazer, Né? ternos. Que eu falei assim, olha que maluquice esse negócio. O cara veio até mim, trazendo A Lave Pop não saiu disso nada. Ela foi a porta. que não é praticado na Lave Pop. E a gente, como eu estou muito distante, eu não quis nem me aprofundar. Mas se tivesse um parceiro próximo, com certeza faria. Isso que é muito. A gente está vendo aqui grande oportunidade que o setor traz dentro do seu próprio negócio. Então, assim, você gerando negócio para uma outra frente de negócio, no caso do LivePop, para a própria talvez não fosse. Não sei. Não era nem Exatamente. Não sei. Deixa eu entrar aqui, gancho aqui. Exato. Passa rápido, gente. Mas legal. Esse bate-papo legal, mas já deu muito insight bacana aqui e tal. Agora, você acha que esses 7 hábitos, dentro do contexto de franquias, ele pode ser construído, disciplina, ou é só depender da atitude? Como é que seria isso? Não, pode. Eu acho que, inclusive, é o sexto ato, que é a capacitação. Nossa, as minhas provocações e minha tese, Fábio Marcos, é cada vez mais que o franqueado enxergue nele o grande fomentador da franquia. A verdade que a gente tem no Brasil, que tem no mundo, por um acaso, eu adorei a fala inicial do Marcos. Ele decidiu empreender e focar. E escolheu franquia, no caso a Sancasec, para ser o ponto da virada, o turning point dele, de empresário de sucesso, executivo de sucesso. Isso que a gente vê muito nos Estados Unidos, isso que está aqui no livro. Cada vez, quanto melhor é o franqueado, quanto mais capacitado, mais dedicado, mais inspirado, mais próximo da franqueadora, melhor ele vai ter resultado. Isso a gente vê na prática. Então, o que a gente tem buscado na nossa tese é, querido franqueado que está ouvindo a gente, SEC ou outros, né? Da gente, quanto mais preparado você está, quanto mais você vai buscar, vai beber de fontes com outros franqueados, vai aprender com outros franqueados, trocar figurinhas, ensinar para outros franqueados, melhor você vai se tornar e mais resultado você vai ter. Independente da franqueadora. A franqueadora é só um facilitador. Quanto melhor você for, melhor você se desenvolver, você vai ter mais resultado. Então eu falo, isso está aqui, não sou eu que estou falando, não. Se você puder, você franqueado, você já ganhou o livro, então se você não leu ainda, te desafio a ler o livro, porque assim, de verdade, a coisa pula a primeira parte, vai só para os 7 franqueados, que é bacana. Você vai ver ali depoimentos de franqueados que passaram provavelmente situações parecidas com a sua. Tomada de decisão, contratação de gente. Como aquele gente é uma dor para todo mundo, não é só para você não, é para todo o mercado, da indústria gigantesca ao pequeno varejista na ponta. Então, eu tenho uma franqueadora aqui há 4 meses para eu preencher. E assim você vê, então, só fala de desemprego, tem falta de gente capacitada. Mas tem até um depoimento do Mauro, que é um grande multifranqueado, que ele fala, quanto melhor é meu processo de captação, melhor é o meu resultado. Uma vez eu vi um franqueado fazer a brincadeira, o processo de seleção é bem rígido, a pessoa cai na você tipo, muito contratante. Não, eu faço assim, quanto pior é a sua equipe, pior é o seu time, pior é o seu resultado. Mas está difícil contratar? Tá, mas continue com esse desafio. Vai ver quem é que está conseguindo contratar, vai ver quem está conseguindo fazer diferenciais, vai ver como dentro da sua própria, dentro de casa, quem é que são os melhores funcionários, você manter esse cara lá, dar um incentivo para ele continuar com você.
Então, se eu puder passar um recado para quem está vendo a gente, com experiência, quanto melhor você é franqueado, melhor vai ser o seu resultado. A gente não é especialista no negócio. Bom jogo. Como um exemplo. Com um exemplo e tal. Mas, para você ter ideia, a gente tenta praticar lá, mas eu liguei, acho que quinta-feira, né, quarta-feira, eu liguei com um amigo meu que tem uma grande empresa de RH e pedi ajuda. Exatamente. Porque eu não sou o super-homem, eu preciso pedir ajuda para alguém, caraca. Se eu não estou conseguindo fazer, alguém está fazendo. Se esse cara é um especialista para fazer a contratação, ô amigão, quanto custa? Me traga o cara aqui que eu pago. Porque senão eu vou denegrir a minha operação, vou trazer mal profissionais, não quero o cara que faz tibum na minha empresa, eu quero que o cara faça algo diferente. Às vezes O tibum vai ser você afundando. Mas olha o que você falou, às vezes a gente olha, todos nós aqui somos empreendedores, e empreendedor tem dor até no nome. Então, assim, vai doer às vezes o seu bolso, contratar uma empresa dessa, etc. Mas o resultado ele vai ser muito maior do que você contratar mal. A maior dor é não ter o profissional lá dentro. Exato. Nós pegamos um exemplo aqui que é o funcionário, que é a claro. pessoa, isso vale também para a gestão, vale também para você, para o funcionário capacitado, vale também. Isso. Não, eu tenho que discordar, sou dor. Empreendedor. Empreendedor. E tem dois E's de empreender, de fazer, que empreendedor está sem fazer. E aí vem uma pergunta. Empreendedor. Duas vezes, o E e o dor. Você dá um nome de repetição. Você não pode parar de ficar falando e vai ter dor. Fazer coisas novas dá dor? Dá dor. Mudar o teu status quo dá dor? Mudança de paradigma. Dá dor. Quer? E aquela pessoa que já está com tempo, ou acha que não, o que eu fiz até agora tá bom, não precisa fazer nada diferente. Vai cair. É essa a tua Vai percepção. cair. É assim, minha percepção e o que o mercado diz. Se você não está em constante movimento, infelizmente com dorzinho o tempo inteiro, sabia que até que você ganhar músculo dói, né? Dói. Pegando um exemplo, quando você faz musculação... Eu estou tentando recompor meu corpo, não consigo, tá difícil. Se você não tiver dor, não está ganhando músculo. Não está ganhando músculo. Isso vale para os negócios. É assim, você escolheu empreender, a não ser que você não queira mais empreender. Aí tudo bem, aí vamos mudar o jogo, repassa, vende. Que nem meu franqueado, tinha que dar Moema lá, o G. Cara, eu tava com assim, para cansei, vou pescar. Vender, vou pescar mesmo. Tudo bem. Porque se não fizer isso, ele vai cair. Vai perder músculo, vai ficar fraco, vai tombar, fazendo um paralelo. Se você fizer vamos ver um pouquinho, para não ficar né? Então, assim, não é nenhuma. Você precisa o tempo todo estar se provocando, estar indo atrás de solução, porque vai ter um problema todo dia. Acabou de falar 4 ligações, vai ter. Se você desistir, você vai cair. Mas eu tenho o dia inteiro, você vai achar o ping, você vai achar a fomentação. Resultado na ponta é bom. Cara, 25 anos de mente. Você vai empreender de novo, uma nova dor, questão da mentalidade. olha que legal, um novo lesão, ele acabou de falar, o telefone que toca é o meu. Olha que maravilha. É o meu. O dia que você perder esse tesão, Não, podia ter deixado com a menina, deixar com o gerente, não. Eu quero entender tudo que passa aí. Tudo que se revolve. Depois eu já sei, aí eu posso passar para alguém. Funciona desse jeito. já sabe. E aí, buscar a próxima dor, vamos buscar a próxima dor. Então, assim, eu acho que não tem como não ter essas dores, não tem como não ter tesão. Desculpa, pode falar. Mas eu tenho. Como ter Não pode falar tesão aqui. Não pode. Não pode falar tesão. Não vou falar mais tesão. Então, assim, isso é que te move. Isso que é prazeroso. Quando você consegue resolver um problema, você atende o que você acabou de falar. O cara veio botar comigo um tapete, olhou os olhos dele. Isso é maravilhoso. Então, assim, para você que está vendo a gente, eu vou fazer exemplo da corrida de novo. Eu era mais corredor do que eu sou, estou com uma lesão, mas eu vou resolver. Mas todas as vezes que eu saí para correr, eu saí enviado. Todas as vezes que eu voltei, eu falei, que bom que eu fui. Que nem eu, cara. Os 2 anos de academia, toda vez que eu tenho queijo, vou desistir. Não vou. Aí eu saio de lá, que bom que foi que eu fui. Então, a mesma coisa com a gente. Quando você vai atrás de uma dor, você mata essa dor, o tesão que dá quando você mata essa dor é maravilhoso. Isso é empreender. Então, esse é o recado que eu falo. Continue com essa motivação.
Muito bom. Legal. Marcão, muitas dores ainda hoje? A dor é todo dia. Todo dia, todo dia. O Marcão ele gosta tanto de arranjador que ele também é um dos líderes da Abralab, que é a Associação Brasileira de Lavanderias ali, e ela dá seco. Fundado pela 5 a 7. A turma da Associação e ele está lá se movendo no setor também. Que legal. Aí, então, assim, o cara que contribui muito para o Franqueado olhando para o setor. contribui muito para o setor de lavanderia. É, Nossa cidade. é. Não só para o sistema nosso aqui interno. Né? E aí, qual que é a visão do longo prazo? O que você enxerga mais dentro do grupo hoje? Você enquanto empreendedor do grupo. Acho que a gente. O tema do podcast é expandir, né? Como que a gente poderia expandir inteligentemente? Eu fico pensando, no final de semana, estava na praia pensando nesse bate-papo que a gente já tem hoje. Pô, és maluco pegar o seu dinheiro. Ainda tá na praia aqui tomando meu. Passeando com meu barco. Ai, que bilhar! Agora a moda tá no tênis. Agora joga tênis 3 vezes por semana. E vai ter piquebol? Futebol. Mas aí eu fiquei pensando no final de semana, o que é empreender com inteligência? E aí fiquei captando, tentando pegar pelo menos 4 pilares que a gente poderia trazer aqui de forma. Primeiro, conhecer o mercado que você vai atuar. Quando eu fui abrir qualquer loja minha, já o mapa vem aqui da franqueadora. Para mim não basta. Cara, eu vou lá, eu quero olhar, Você vai logo. eu quero saber, eu quero estar que tem, lá. eu quero olhar o concorrente, eu vou fazer o cliente oculto no cliente lá, eu tenho que cheirar literalmente aonde que eu vou enfiar o meu dinheiro. Eu tenho que entender o que me faz eu pôr o dinheiro e achar que aquilo ali vai dar certo, porque primeiro pelo tempo de experiência que você tem, você consegue, e o Fábio foi visitar uma loja nossa, que nós temos 200 metros uma da loja na mesma rua. Na mesma, e as duas, uma das duas maiores do Brasil de lavanderia. Convergência de fluxo. Convergência de fluxo. Mas para você achar isso, pô, você tem que olhar. Você tem que ir lá olhar. Então, conhecer o seu mercado é a primeira dica que eu poderia falar. A segunda, seja diferente. Se você quiser a mesma coisa do que o seu concorrente, mais um. Pô, então, tente fazer algo diferente para que o seu cliente te enxergue o mais rápido possível que você está ali prestando um serviço. Terceiro, tenta fazer uma inovação de processos. Otimizar processos vai fazer você pôr dinheiro no bolso. Porque se você fizer o seu processo errado, você vai perder dinheiro. Quarto, marketing. Marketing local. Faça alguma coisa diferente. Eu detesto fazer qualquer coisa nas minhas empresas que eu não consiga medir. Eu soltei 5.000 vouchers na Live Pop, todas com uma numeração. Se o cara colocar a numeração, eu sei quem o cara foi. Deixa eu cortar o Marcos. Ele não pegou e emitiu 100 vouchers. Emitiu 5. Vocês ouviram o que ele falou aqui? 5.000 para gerar degustação, para trazer cliente para que tá Ele não loja. está me importando com dinheiro lá, não. Investimento em fidelidade. Investir em fidelidade. Investir em fidelidade é a manutenção do seu negócio. Então, o meu final de semana, que eu não estava bebendo, mas voltei agora na Páscoa, graças a Deus, que eu estava de quarentena, para mim, esses 4 pilares fazem com que você consiga traçar o investimento e a sua expansão com segurança. E as dores são todos os dias, né, que você perguntou. Eu quero sentir dor,
tem que pescar. Deixa eu Não, mas falar. até para pescar, acho que vai sentir um pouco de dor, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Não tem nada que você faça sem dor. Não existe. Vou pegar duas falas do Marcos. Ele falou: primeiro que eu adorei, que é o meu último hábito, que é o pensar grande. Você vê, eu recebo da franqueadora, mas não é o suficiente para mim. Eu Não. falo mais demais, buscar mais. Tem um franqueado que fala: o que vem da franqueadora é o básico, eu não quero ser básico. Eu preciso desse básico, mas Claro. eu tenho que buscar o além. Ele é meu norte. Ele é o pontapé inicial. Ele é o pontapé inicial. Ele me dá o estilingue, mas eu que puxo para dar mais. Então, eu queria botar isso. E o outro item, o outro hábito é que é o marketing local. Nenhum franqueador, nenhum consultor, nenhuma agência vai conhecer mais de região do que o próprio franqueado. Exato. Ele conhece, ele sentiu o cheiro, ele conhece o tipo. Ele aqui trouxe 5.000 vouchers para poder trazer o quê? Criar fãs da marca. Então, de novo, parece que nós estamos dando uma volta, mas é você franqueado é que faz a diferença ter um franqueado médio ou um franqueado outlier. Exatamente. E o médio é uma média de 5 meses. Média é do sinônimo de média, mediocre, Então, é médio. médio, né? Médio. Então é horrível. Quando eu me falou isso, cara, faz todo sentido. Eu não quero ser medíocre. Eu tinha o vice-presidente do banco, reuniões de diretoria e com a gerência e os superintendentes. E aí o banco estampava lá, ranking, estava no médio lá, sabe? Média da mediocridade, ele chamava. Está na média, ele falava assim, você imagina você põe o pé na geladeira, aí a cabeça no forno. O seu corpo, na média, a temperatura, você está morto. Já ficou mais no fundo E o pé no congelador. Ele falou, na média, o seu corpo está perfeito, mas você está morto. Então, a média não serve Não aqui. serve. Gente, o papo tá bom. O tempo foi. Eu preciso fazer uma última pergunta para nós encerrar. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente podia fazer um workshop aqui desse assunto, porque é riquíssimo, ainda mais que duas pessoas extremamente experientes aqui, os seus segmentos, que seja, nos enriquece demais a todos nós. Mas eu preciso encerrar, então vou fazer uma última pergunta. Tá? E aí você pode deixar um recadinho final aí, fique à vontade de cada um de vocês. São todos deles, então. Olha só, a franqueadora tomou uma postura junto com o conselho, no final do passado, de envolver mais o conselho e os franqueados. Né? Aliás, isso é uma demanda dos franqueados para com a franqueadora. Olha, vocês têm que ouvir mais a gente, vocês têm que estar mais próximos, tal. E eles têm razão. Não que a franqueadora não quisesse fazer em determinados momentos, mas é que nós pegamos aqui, algum tempo atrás, não vou entrar em detalhes, mas o pessoal sabe o que eu estou falando, uma série de problemas capciosos para a gente resolver. E que, felizmente, estão praticamente sanados. Foram praticamente né? Mas estão praticamente sanados. Né? E aí, no ano passado, junto com o atual conselho, falei assim, cara, nós vamos participar de alguns eventos. Vai concentrar conosco nesses eventos internacionais. Vamos tentar montar comitivas da 5 a 7 em alguns eventos também paralelos. E vamos trazer isso para dentro de casa e vamos ver o que faz sentido para nós. O que a gente pode. E vamos construir. Para dar um exemplo, ano passado nós erramos em umas campanhas de marca. Esse ano nós já estamos errando menos, então a gente vai errar bastante dinheiro. Porque o conceito está dando mais pitaco que a gente não está. É assim, não. Você tem 4 mãos. A gente quer aprender com os erros, certo? Você tem 4 mãos. Esse ano, por exemplo, na construção do nosso planejamento operacional de cada ano, e na visão estratégica, você vai lá para botar os executivos lá para vão lá para a gente ajudar a construir, porque, cara, é um ecossistema só, é um negócio só. Não tem time, cada time junto, mais a gente bate com o é isso que a gente quer, proteger o nosso negócio. Né? Então, nós somos esse ambiente, nós fomos no IFA, nós fomos no Multi, no IFA foram francados do conselho. Foram mais 2 francados do conselho agora no Multi, que você foi nosso anfitrião lá. Né? Fazendo propaganda aqui. Eles são uns vídeos. Nós fomos, quem foi lá foi a Leandra Bise, foi o Carlos Fargente e o Leandro Martins. Né? Vão gravar uns videozinhos que vão botar para a rede. E a gente quer estar o ano que vem, inclusive, nessas ações. Nós vamos ter também, Marcão, da Retergo agora em Milão, em outubro, na Itália, que é uma das maiores feiras de lavanderia do nosso setor.
A gente está tentando montar uma comitiva fora Quanto vai ser? outubro. Fora a franqueadora que vai ter lá com os conselheiros, a gente quer levar mais franqueados. Cara, todo mundo conhece o pedaço do negócio, todo mundo contribui, além de a gente aproximar. E aí, toda essa introdução para vocês dois, e a uma introdução para você, você vê valor. Você é suspeito de perguntar, mas você leva franqueados, cara, nesses eventos de diversos segmentos. Alimentação, cosméticos, serviços em geral, educação. Eu já fiz educação também com a Wizard, né? Cara, o que isso traz de retorno participar desses eventos? O que traz de retorno para nossas operações, na tua visão? Eu sou até suspeito para falar, porque você que está ouvindo a gente, vá em todas as missões. Faça esse investimento, porque vai mudar a sua régua, vai mudar a sua forma de enxergar o negócio. Em geral, e isso é uma coisa também, uma das minhas teses, o franqueador leva muito papel do franqueador. O franqueado leva muito papel do franqueado. O cliente papel do cliente. Quanto mais você entender o papel de todas as partes, mais você vai saber da importância do seu papel e valorizar o papel do outro. Então, é uma iniciativa maravilhosa. A gente tem feito, eu descobri essa missão, contando para você nos bastidores aqui, o Marco tinha chegado ainda, descobri há 8 anos atrás, esse evento já tem 26 anos, acontece. Ele acabou de ser comprado pela IFA Internacional, o último foi comprado pela IFA. Ou seja, cada vez mais alinhados, inclusive. Cada vez mais alinhados. Não é, e o próprio negócio fala isso, não é a IFA é como se fosse a BF lá neles, e a Multi-Unity é como se fosse a Community aqui no Brasil. Não são coisas separadas, são coisas unidas, investidas juntas. Isso vale também para franqueado e franqueador. Então, o que você está fazendo é maravilhoso, porque vai voltar a controlar. Esse podcast foi zero combinado aqui. O Marcos chegou, sentou aqui, a gente trocou figurinha, já começamos a gravar, porque é essa troca é a mais rica, porque no final, o que você quer que o franqueado venda mais, o franqueado quer que a franqueadora cresça, deveria querer, e quanto mais ele vai crescer, mais ele vai ter, e Mais mas já botou dinheiro nisso. quanto mais a franquia ficar mais forte, mais o meu dinheiro está valorizando. Até nossa vida. Se o dinheiro aí, quanto mais. Se eu não tiver procura pela minha franquia, meu dinheiro não vale nada. Exatamente. Então, quanto melhor, maior é o meu negócio. Ótimo. E o meu recado final, eu fico muito feliz em cada vez mais perceber que não é cada vertical da franquia, é uma única. Cada um com seus interesses e com as suas virtudes. Claro. Porque cada vez mais você, Fábio, tem que valorizar o melhor franqueado. É meritocracia. Não é só porque você é legal que você vai ter vantagem no operador. Não, você tem que ser um bom operador. Quanto melhor operador você for, melhor você vai valorizar. E vice-versa. Quanto melhor for seu franqueador, mais você vai investir nele. Então, essa troca é maravilhosa. O mercado fica aproveite, beba nessas fontes. Você falou do documento, nós vamos produzir o DOC 2.0, que foi lá, já está pronto, já estou diagramando, vou te ajudar nessa sua missão, que é a minha missão, ajudar o franqueado e o franqueador a trazer tudo que há de melhor, de NRF, de Multi-Unity, de IFA, do Web Summit, de SSW, de China. Uma missão para a China, tá? Para franqueado e franqueador, exclusivamente. Porque quanto mais de fonte você beber, melhor você vai ser enquanto empreendedor franqueado. Marcão, de termo. Vamos junto lá, Marcão? Vou tentar aí, eu estou quase fechando, mas Aqui vai fechar. não, mas é assim, você não precisa um franqueador trazer para você buscar novos horizontes para você enxergar. Nós não tínhamos combinado, encontrei o Fábio na feira nos Estados Unidos. Na Clean Show. A gente... E o que eu acho que é de extrema relevância essa dimensão em outros países, em outras feiras, para participar. Vá olhar aquilo que é a sua dor e veja como é que o cara lá fora está tratando. A gente, o que a gente pode aprender com isso? Na Clean Show, o meu objetivo lá é muito claro. Graças a Deus, Fábio depois vai talvez falar um pouco disso. Eu fui lá, o meu objetivo foi buscar como é que a gente faz a coisa diferente do que a gente vem fazendo há 60 anos. Eu não quero mais etiquetar roupa. Olha que maluquice. Eu fui lá para ver isso.
O RFID. Mas agora nós temos uma outra coisa que o Fábio já sei que teve a reunião com o pessoal aqui, e não vamos dar spoiler, porque o negócio é muito sério, é muito estratégico. Nós vamos mudar a forma que nós fazemos o negócio hoje. E buscar isso, você só consegue se você sair fora da sua casinha. Pô, Queria fazer diferente, né? vai querer fazer diferente. E é uma das coisas que eu falei aqui. Não adianta você fazer a mesma coisa. Procure fazer algo diferente. Cometer erros novos. Cometer erros novos. Não quer dizer que o que você vai fazer vai dar certo, não. Vai cometer erros novos. Vai aprender. Não, mas Vai aprender com ele. cara, só é quem tá tentando. Então as feiras, os congressos e as coisas servem. Mas não vai lá. Mais uma vez. Puta, eu vejo com alguns amigos. Caraca, vá com um olho diferente. Vá com a cabeça falando assim. Eu quero chegar, eu quero ir para a Lua, eu quero ir para Marte. Eu não sei como é que é, eu quero ir. Eu não sei como é que é isso. Mas aí quem faz a coisa diferente. Alguém que se recusou. Não. Sem Energia. Quantas vezes eu tomo azar? E a gente quando errar, ajuda a corrigir e não jogar para baixo. Não jogar só para baixo, porque assim, se tá errando é porque tá tentando. Então, Exatamente o que falou. Tentar faz parte do processo criativo de aprendizado. agora pensem em vocês. Nós, do time da 5 a SEC, ou do mercado, isso é um negócio para revolucionar o mercado geral, não é assim. Mas a forma que provavelmente a gente vai trazer é uma forma que revoluciona o mercado inteiro. A gente não vai dar muito spoiler, mas ele está falando de tecnologia. O nosso negócio. É isso aí. Tecnologia pura. Mas isso você só consegue ver se você for observar os grandes mercados do mundo. Então, volta de encontro ao que o Fábio colocou aqui, qual a importância dessas lições e dessas feiras, desses congressos. É você ir com a cabeça e com a mente aberta, buscando soluções para o seu negócio. Não vai dispersar, você não vai passear. Passear depois. Mas quando você faz essa imersão, vai buscar coisas diferentes. Coisa que, como é que faz tal coisa? A tecnologia está aí e vai nos ajudar bastante. É isso aí. Gente, muito obrigado. Foi riquíssimo o papo aqui. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria horas com vocês trazendo insights. Passou voando o tempo, mas é isso aí. Obrigado. Curta, compartilhe isso aí com seus colegas, com a sua equipe e a gente se vê na próxima. Valeu.